Conselho Tutelar, órgão autônomo, tem como principal atribuição proteger as crianças e adolescentes de qualquer tipo de crime e fazer cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na capital, em sua maioria, as denúncias de violação dos direitos da infância e juventude chegam por telefone, pelo Disque 100 ou ainda pelo 0800 280 5101. O órgão também encaminha crianças para o Juizado da Infância e, em alguns casos, retirando o poder familiar dos pais. São esses casos que, na maioria das vezes, terminam com o encaminhamento para abrigos em Teresina e, em seguida, disponibilizados para a adoção. Muitos casos de adoção começam exatamente aqui, no Conselho Tutelar, que é um dos órgãos que faz parte do sistema de proteção ou de garantia de direitos de crianças e adolescentes. Do meu lado aqui o Teleno Nobre, que é um conselheiro tutelar. Teleno, fala pra gente qual é exatamente aonde entra o Conselho no processo de encaminhamento para a adoção. O Conselho Tutelar, ele está, nesses determinados casos, ele faz parte do sistema de garantia de direito. Então a gente tem que observar que ele só interfere na relação da adoção em exceção, né? Quando há um caso de a gente estar encaminhando uma criança, né, ou um adolescente para um acolhimento institucional. Para encaminhar, o acolhimento institucional ele não é uma regra. Todos os casos que venham para o Conselho Tutelar, nós vamos estar encaminhando ao acolhimento institucional, não. O conselheiro afirma que o objetivo principal não é encaminhar as crianças para abrigos, mas fazer com que elas não percam o laço familiar. Por isso, em caso de pais que enfrentam problemas, seja com a polícia ou justiça, têm envolvimento com drogas ou qualquer outra situação, o Conselho Tutelar sempre busca alguém da família ou parente para cuidar da criança, até que os pais tenham condições de conviver com seus filhos. Somente na impossibilidade de encontrar um familiar capaz de amparar a criança, ela é encaminhada para o Juizado da Infância e Juventude, que em seguida encaminha para os abrigos e depois disponibiliza para a adoção. Porque quem tem autonomia de verdade para tirar o poder familiar de uma criança, de um adolescente, é juiz. Entendi. E aqui, em Teresina, é o primeiro juizado, é a primeira vara da infância e da juventude, que é a doutora Maria Luísa. O sistema de garantia de direito, ele é Conselho Tutelar, Juizado da Infância e da Juventude, Secretaria de Segurança com a DPCA, né, e Ministério Público. Ali está composto o sistema de garantia de direito. A prova da procura permanente por alguém da própria família que possa amparar as crianças que estão em situação de risco é revelada pelos números fornecidos pelo Conselho Tutelar. Em 2012, o órgão foi acionado e atendeu 11 casos, dentre eles fuga do lar, suspeita de abuso sexual e vulnerabilidade social. Dessas situações, 3 crianças foram acolhidas e somente uma foi encaminhada para a adoção. O conselheiro afirma que todos os casos que chegam ao conselho são investigados e as providências tomadas para a proteção de crianças. E em caso de destituição do poder familiar, a criança fica sob a tutela do Estado e os pais impedidos de se aproximar. Quando a gente fala que a família é dever da família, da comunidade, da sociedade e do Estado. Ou seja, a garantia de direitos fundamentais, ela começa pela família. A família ela tem que fazer que essas garantias de direitos fundamentais sejam acessadas. E o Estado tem que estar lá para poder dar essa estrutura de direitos fundamentais, ou seja, que ele também é obrigado por lei. Então, o que a gente tem que colocar é que a família é sempre um espaço onde a gente tem que, de boa convivência, tem que ser sempre um espaço de boa convivência para as nossas crianças e adolescentes. É por esse tipo de luta que a gente se envolve na proteção integral à criança e adolescente, porque é uma luta, é uma conquista do povo brasileiro desde 1990 para cá, proteção integral à criança e adolescente. Então é um marco que a gente tem da Constituição Federal, é um marco que a gente tem na criação do Estatuto da Criança e Adolescente, e aí dizer que essa discussão da adoção ela só é uma exceção. Você só tem uma criança para adotar no momento que a família falha. Infelizmente, muitas famílias falham. Infelizmente, nós ainda temos muita criança na fila de adoção, muita criança precisando de uma nova família.